Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana, com eleição no domingo, teremos a 21ª rodada do Brasileirão 2020. Jogos sábado e segunda-feira. 8 jogos no sábado e 2 jogos na segunda-feira. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aqui aquela prévia, né? Aquela análise pré-rodada, que é sempre legal, é sempre uma prática de futurologia, né? Porque futebol é uma das coisas mais imprevisíveis que se pode ter, mas a gente vem dar o pitaco, vem tentar acertar algumas previsões. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que está acompanhando o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está aqui na descrição do canal. Só para lembrar, eu acabei me excluindo de todos os grupos do canal Resenha com Magalhães. Alguns grupos eu já consegui voltar porque os membros me recolocaram nos grupos do canal Resenha com Magalhães. Tem outros que ainda não consegui voltar. Então, alguns grupos que eu não consegui voltar ou que eu não voltar, eu vou criar outros. Mas a maioria estão me recolocando no grupo. E se você quiser me ajudar a fazer o canal crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal. Então, galera, depois da vinheta, vem a nossa análise. Vamos lá para a vinheta. Voltando, então vamos lá, galera. Bom, os 2 jogos de segunda-feira é Curitiba e Bahia e Botafogo e Bragantino. Todos os outros no sábado. Jogo a dar com pau, overdose de futebol. Então vamos lá, galera. Sport Recife e Vasco da Gama. Bom, 2 times da parte de baixo da tabela. 2 times brigando para tentar continuar na Série A. Um jogo bem complicado para o Vasco da Gama, que vem na sequência muito ruim, apesar de ter se classificado na Sul-Americana. O Sport Recife é um time que sempre vende muito caro as suas derrotas. Um confronto direto, que é onde o perdedor fica mais afundado na lama. Vou até dar uma olhadinha aqui rápida na classificação, só para dar uma olhada aqui. Ó, o Sport está com 25 pontos e o Vasco da Gama com 19. O Sport já tem 20 jogos e o Vasco tem 18. O Vasco tem 2 jogos a menos. O Vasco ganhando esses 2 jogos faria 6 pontos e iria aos mesmos 25 pontos do Sport. Então, jogando em casa, o Sport tem a necessidade de ganhar, para que mesmo o Vasco ganhando os 2 jogos que faltem, não passe o Sport quando tiver todo mundo com o mesmo número de pontos. Então, e o Sport nos últimos 3 jogos não perdeu. Empatou 2 e ganhou 1. Então vem tentando voltar a manter uma boa fase e está ali em 10º lugar. Já o Vasco, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. O Vasco vem numa queda livre, né? Jogo muito complicado, mas é um jogo bem parelho. Mas a pressão em cima do Vasco é maior. Então, eu vejo o Sport Recife com uma pequena vantagem para jogar em casa e
por uma tranquilidade um pouco maior do que tem o Vasco da Gama, na qual está na zona do rebaixamento. Bom, então esse foi a minha análise de Sport Recife e Vasco. Agora vamos para, deixa eu ver aqui, Santos e Internacional. Bom, Internacional líder do campeonato. O Internacional já deu todas as oportunidades para que outros times tomassem a liderança. Mas toda vez que o Inter dá essa oportunidade, os outros times também parece que não querem. Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo que vai chegar, porque tem muitos jogos atrás. Só que o Inter vem de uma situação diferente. Perdeu o treinador Kudê, contratou o Abel. Na primeira partida da Copa do Brasil, o Internacional perde em casa para o América Mineiro. Não vai poder ir para esse jogo com o Santos com o time todo reserva. Vai ter que ir para esse jogo contra o Santos com o que tiver de melhor. Já vai ter desfalques. O Inter já vai com alguns desfalques. E além da pressão que o time do Inter, mesmo com o Kudê, já sempre oscilou e estava dando uma caída. Com a primeira partida do Abel não mudou absolutamente nada. Só que joga fora de casa o Internacional contra o Santos. O Santos está passando por um surto de Covid. Igual está acontecendo nessa rodada com o Curitiba. Pelo que eu li, o Santos pediu adiamento do jogo. Bom, o Santos não pode pedir o adiamento. Quer dizer, o Santos até pode pedir o adiamento do jogo, mas não vai ter a menor lógica esse jogo do Santos ser adiado. Por quê? Porque o Flamengo lá atrás, só para lembrar, todos os clubes foram contra o Flamengo, falando que o Flamengo tinha que jogar de qualquer jeito, mesmo que só tivesse 11 jogadores, só para lembrar. O Flamengo jogou contra o Palmeiras, estão lembrados? Então não tem a menor lógica liberar, não ter esse jogo Santos Internacional. Eu concordo? Não. Mas foi o que os clubes assinaram, não foi isso que foi falado? Então o Santos vai ter que ir com o que arrumar. Parece que o Santos está esperando aí um jogo do Sub-23, do Sub-20, para poder agregar jogadores. Não é que eu concorde, mas é o que está na lei. Se vale para um, tem que valer para todos, pessoal. Porque aí não é justo, porque aí vai parecer implicância. Então, o Santos vai com o time todo talhado, porque tem muito jogador com Covid. Contra o Internacional, que vem também, apesar de líder, vem com uma desconfiança e uma confiança dos jogadores um pouco mais baixa. Um jogo difícil de você analisar porque você não sabe os times direito, principalmente do Santos. Eu poderia colocar o Internacional como favorito, mas é bem complicado. No normal, o Internacional, mesmo oscilando, tem mais opções do que o Santos. Mas o Santos cria muito bons garotos na sua base. Também pode surpreender. A gente já viu várias surpresas aqui. Então, pelos momentos, apesar do Inter ser líder, mas pelos momentos que estão vivendo, por toda essa situação, eu não coloco o Inter nesse momento como favorito. Tá um jogo muito parelho. Sport Recife e Vasco tem cara de empate. E Santos Internacional, pelo conjunto da obra, também tem um pouco de cara de empate. Então, não coloco favorito em Santos Internacional. Apesar de todos os problemas que o Santos tem, Internacional alguns desfalques. O Internacional tem uma outra situação, que tem um jogo complicadíssimo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, na qual tem que reverter o resultado, fora de casa. É impossível não, mas a torcida quer continuar líder do campeonato, quer passar de fase,
Então a pressão para cima do Abel já começa muito grande, para cima dos jogadores também. Então, jogo muito parelho que para mim tem cara de empate. Outro jogo, Goiás e Atlético Paranaense. Dois times da zona do rebaixamento. Atlético Paranaense, depois de muito tempo, teve uma vitória em cima do Bahia. Um jogo aonde na minha visão, e eu vou falar por quê, o resultado teve dedo direto da arbitragem, até porque neste meio de semana, na rodada da Copa do Brasil, tivemos lances muito parecidos, quase iguais ao que aconteceu no jogo Atlético Paranaense e Fortaleza, que a atitude do árbitro foi outra. Ou seja, eu não estou falando que o jogo Fortaleza, Atlético Paranaense e Fortaleza, o Atlético Paranaense ganhou roubado, não é isso. Tá? Mas para lances muito parecidos, cada juiz e cada pessoa que está no VAR tem um entendimento diferente. Então não mudou quase porra nenhuma com esse VAR. Porque, por sinal, eu vou falar de novo, eu não gosto do VAR do jeito que ele funciona. Ele está atrapalhando e o VAR, pior, está errando. Tem alguns impedimentos que não foram, que foi marcado impedimentos, que não foram impedimentos. Pior ainda. Porque aí é erro humano. Então, irmão, não é erro da máquina, é erro humano. Mas não estou recriminando o Atlético Paranaense. Não é isso. Mas a vitória veio com várias polêmicas. Mas o importante é que veio a vitória do Atlético Paranaense que precisava. Ganhou. Isso é que importa. 3 pontos. Você vai jogar bem, você vai jogar mal? Pouco importa. Então vem um pouco mais leve, porém ainda na zona do rebaixamento e tendo que fazer uma quantidade de vitórias nesse retorno enorme, que não é impossível, mas tem que continuar. E esse jogo contra o Goiás é um jogo fundamental, porque é um time que está na parte de baixo da tabela e tem jogos a menos. Eu acho que o Atlético Paranaense também tem jogos a menos. Se eu der uma olhada aqui, o Atlético Paranaense tem um jogo a menos e o Goiás tem 2 jogos a menos. Então, se o Atlético Paranaense, quando fizer esse jogo a mais, ganhar, vai a 22 pontos. Ele estaria fora nesse momento da zona de rebaixamento. Então precisa ganhar do Goiás do Atlético Paranaense. E o Goiás, para mim, é um candidatíssimo. A missão do Goiás é quase que impossível, mas a gente já viu o quase que impossível se tornar possível com o Fluminense e o próprio Ceará. Mas é um jogo bem parelho, onde para mim não tem favorito. Porém, esse jogo, Goiás e Atlético Paranaense, para mim não tem cara de empate. Para mim terá um vencedor. Porque os times vão se abrir muito para tentar a vitória. Então, para mim, esse Goiás e Atlético Paranaense vai ter um vencedor. Corinthians e Atlético Mineiro. Bom jogo. Bom jogo. Atlético Mineiro querendo e podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Vem aí de uma goleada sobre o Flamengo, 4-0. O Corinthians teve algumas contratações aí, trouxe 2 jogadores, um zagueiro, um atacante, meio atacante, tem a volta do Jô. O Atlético Mineiro tem alguns jogadores que não vão poder jogar. O Corinthians também tem jogadores que não vai poder jogar porque pertence ao Atlético Mineiro, parece. Os times vão vir com alguns desfalques, mas time por time o Atlético Mineiro é melhor. O tanto que está na parte de cima da tabela disputando o título. E o Corinthians está ali pelo meio da tabela, se eu não estiver enganado. Estava lá embaixo, mas acho que o Corinthians está aqui pelo meio da tabela. Deixa eu ver o Corinthians onde está.
Está aqui em 11º lugar. Está na parte... Tá na segunda página da tabela. Corinthians está mais para o rebaixamento do que para o G6, né? Quer dizer, para o G6 não, acho que para o G6 o Corinthians até tá mais próximo. Deixa eu dar uma olhada. O G6 está com 31 pontos, então o Corinthians está a 6 do G6 e está a 5, exatamente. O Corinthians está mais próximo, desculpa o carão aqui na tela, o Corinthians está mais próximo. Deixa eu passar esse mouse por aqui, que fica melhor. O Corinthians está mais perto do Z4 do que do G4. Mas um jogo bem complicado. Jogos grandes assim, o Corinthians tenta crescer, mas apesar de já ter jogo grande que o Corinthians tomou uma paulada, foi no caso contra o Flamengo, tomou uma sapatada, mesmo o Flamengo sem tática nenhuma, o Corinthians perdeu, vai jogar contra o Atlético Mineiro, que é um time taticamente bem mais arrumado, com velocidade, empolgado, mas também que oscila demais o Atlético Mineiro, time que oscila muito, prefere jogar contra times que o agridam também, não gosta de jogar muito com time que joga atrás, o Atlético Mineiro se complica um pouquinho quando pega time muito fechado, mas é um jogo onde o Atlético Mineiro é favorito. O Atlético Mineiro é favorito e esse jogo também, na boa, Corinthians e Atlético Mineiro não tem cara de empate, tem cara que vai ter um ganhador. Para mim, não vai ser empate. Corinthians e Atlético Mineiro tem cara de quem vai ter um ganhador, mas para mim o Atlético Mineiro é favorito. Fortaleza e São Paulo. Fortaleza e São Paulo. Bom, Fortaleza e São Paulo vão se encontrar de novo, só que agora o Fortaleza sem o Rogério Ceni. No último confronto Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil teve 2 empates, né? E o São Paulo acabou se classificando nos pênaltis. O Fortaleza tem aí o Chamusca, né? Que torcedor do Fortaleza, muito magoado ainda com o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni abandonou o trabalho do Fortaleza, que vinha fazendo um grande trabalho no Fortaleza, abandonou para ir para o Flamengo. Só que em contrapartida, o Marcelo Chamusca fez a mesma coisa com o Cuiabá, abandonou o Cuiabá, que vinha fazendo um grande trabalho, e foi para o Fortaleza. É a prática do futebol. E meu amigo torcedor do Fortaleza, o presidente do Fortaleza não é nem um santo. Cuidado para ele não estar jogando para a galera. Que qualquer dirigente faz muito isso, joga para a galera. Se faz de vítima numa situação e joga para a galera. Eu vou falar de novo. Não tem nada de vítima o presidente do Fortaleza. Nada de vítima, tá? O Rogério Ceni errou as declarações dele. O presidente do Fortaleza não tem nada de vítima. Se ele não quisesse que o Rogério Ceni saísse, ele tinha aumentado a multa do contrato. Se botou uma multa baixa, já tinha um acordo entre ele e o Rogério Ceni. É que ele está jogando para a galera, ele não vai falar para a torcida não cair no pé dele. Fortaleza vem num momento ruim, por tudo que está acontecendo, sem vitórias, caindo na tabela, despencando, já próximo à zona do rebaixamento, e o São Paulo com todas as possibilidades de, quando tiver o número de jogos normais, seja o líder do campeonato com até uma diferença boa para o segundo colocado. O São Paulo é candidatíssimo ao título do Campeonato Brasileiro. Tá? Então o São Paulo, mesmo fora de casa, apesar de já ter se enrolado diversas vezes com Fortaleza, e eu vou falar um detalhe, meu amigo torcedor do São Paulo, eu vou falar de novo, a torcida do São Paulo pode não gostar do que eu vou falar. Existem jogos aonde a tática do treinador encaixa muito bem com a do adversário. Eu estou falando de quê? Eu estou falando do jogo do Flamengo. O Diniz consegue entender muito bem o jogo do Flamengo pelo fato de jogar muito parecido. Então ele sabe os pontos falhos. Então ele aproveita muito bem disso. Então o jogo que o Diniz faz, que o São Paulo faz,
encaixa muito bem com o estilo de jogo do Flamengo, o que não acontece em outras partidas. O esquema do Fortaleza deixa o São Paulo desconfortável. A gente não sabe como é que vai estar o Fortaleza, pode estar um pouquinho mudado. Então não é um jogo fácil para o São Paulo, como não foi os outros dois da Copa do Brasil. Eu não sei se o São Paulo vai com time misto ou não. Tem uma vantagem na Copa do Brasil sobre o Flamengo, mas é uma vantagem mínima. Vantagem mínima. E vou relembrar aos torcedores de São Paulo que estão eufóricos. Não é mimimi. É só constatação. Nos dois jogos contra o Flamengo perdeu gol pra cacete. E o Volpi foi o melhor em campo nos dois. Sorte faz parte do futebol, mas de vez em quando a sorte vira. Então o São Paulo tem que corrigir as suas situações defensivas. Tá tomando pouco gol? Tá. Mas nesse jogo específico da Copa do Brasil, e com esse time específico que a gente falou, tá sofrendo. É que tá tendo competência do goleiro e tá dando sorte. Só que sorte faz parte do jogo, mas é muito competente o São Paulo. Contra o Fortaleza, a tática é outra. É um jogo muito complicado, mas pelo momento, o São Paulo é favorito. O São Paulo é favorito. Estão falando que o São Paulo vai com o time principal. Não sei. Mas se o São Paulo tem pretensão de ser líder do campeonato e ganhar o brasileiro, tem que fazer um esforço danado, porque jogar no sábado e depois só jogar na quarta contra o Flamengo. Então tem tempo para os jogadores descansar. Então, São Paulo tem que ir com o time principal. E o Fortaleza com o que dá. Fortaleza e São Paulo. Para mim, São Paulo favorito e não tem cara de empate. Vai ter um vencedor. Grêmio e Ceará. Grêmio e Ceará. Bom, o Grêmio tem um jogo pela Copa do Brasil no meio de semana. O Ceará também. O do Grêmio é mais confortável porque ele joga em casa, ele vai jogar em casa e precisa do empate. O Ceará joga em casa também, mas precisa tirar uma diferença de 3 gols, porque perdeu de 3-0 para o Palmeiras. O empate classifica o Grêmio contra o Cuiabá. O Ceará não tem muito como poupar, porque já tem jogadores com Covid, que tem que ficar um período afastado. Não sei se já voltam nesse jogo, de repente só volta no próximo. Então o Ceará vai de novo muito desfalcado. O Grêmio pode poupar alguns jogadores. Grêmio favorito. Grêmio favorito. Não está fazendo um futebol bonito o Grêmio, mas o Renato falou que só quer os 3 pontos, isso que importa. Na verdade, ele também não está errado. E o Ceará tem que tentar manter mais uma regularidade. O Ceará vem aí de uma sequência no Campeonato Brasileiro de 5 jogos sem derrotas, tem que tentar manter. Está ali com 24 pontos, está fora da zona do rebaixamento, a 4 pontos da zona do rebaixamento com um jogo a menos. E o Grêmio está subindo, está ali um jogo a menos, já com 30 pontos, já beirolando ali o G6. Pode nessa rodada entrar no G6, na zona de classificação para Libertadores. Então, jogo bom, que também não tem cara de empate. Tem cara de vencedor, mas eu coloco o Grêmio com a ligeira vantagem. Palmeiras e Fluminense. Bom, Palmeiras tem um jogo no meio de semana fora de casa contra o Ceará pela Copa do Brasil. O Fluminense não tem nada que fazer, vai com o time principal, com alguns jogadores que estavam contundidos, acho que voltando. Partida muito difícil contra o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras tem um elenco mais qualificado. Vem numa sequência boa o Palmeiras. Vem de uma grande vitória
contra o Ceará. Palmeiras está com 31 pontos nos últimos 5 jogos. Perdeu 2 e ganhou 3, mas teve 3 vitórias na sequência, está caminhando para a quarta. O Fluminense está 1 ponto acima com 32 pontos. Nos últimos 5 jogos o Fluminense só ganhou 2. Um jogo bem parelho. Bem parelho, confronto direto na parte de cima da tabela, onde o Palmeiras pode ultrapassar o Fluminense. Um jogo bem parelho, mas taticamente interessante. Um bom jogo, cara. Um bom jogo. Bom jogo. Esse é um jogo, Palmeiras e Fluminense, que também não tem cara de empate. Para mim só tem 2 jogos com cara de empate. Pode ser Vasco e Santos Internacional. O restante não tem cara de empate. Palmeiras e Fluminense também não tem cara de empate, mas para mim o Palmeiras é favorito. E terminando o sábado, Flamengo e Atlético Goianiense. Flamengo e Atlético Goianiense. O Flamengo, segunda partida com o Rogério Ceni. Tem no meio de semana uma partida muito difícil contra o São Paulo, reverteu o resultado. Na verdade, 1-0 já leva para os pênaltis. Mas nos pênaltis do São Paulo está muito bem, que o Volpi parece que sua estrela brilha contra o Flamengo. Mas o Flamengo mostrou um outro time completamente diferente do que vinha jogando com o aprendiz de treinador, o Domenech. O Rogério Ceni teve uma cara bem diferente. Flamengo tem uma oportunidade de reverter o resultado adverso que teve contra o Atlético Goianiense no primeiro turno, que perdeu de 3-0. Poderia ter tomado mais. Flamengo tem alguns desfalques, mas eu não acredito que o Rogério Ceni vá poupar. Eu acredito que o Rogério Ceni vá com o que tiver de melhor, até para dar ritmo a alguns jogadores. O Gabigol tem que pegar ritmo, o Arrascaeta tem que pegar ritmo, tem que voltar a fazer se entender o Bruno Henrique e o Gabigol. Então, na minha visão, o Rogério Ceni tem que botar o que tiver de melhor em campo. O que tiver de melhor. Não tem que poupar. Não é momento para o Rogério Ceni poupar. Ele tem que botar o que tiver de melhor. Escolher o que tiver de melhor e botar. Se for o mesmo time que ele começou contra o São Paulo, que bote o mesmo time que começou contra o São Paulo. Se quiser fazer uma alteração e já começar com o Arrascaeta, começa com o Arrascaeta. Eu, particularmente, fazia uma mudança na zaga. Eu colocava o Natan na zaga, já que o Rodrigo Caio não pode jogar ainda. E o Atlético Goianiense está ali na parte de baixo da tabela, tentando sobreviver, tentando permanecer. É um jogo completamente diferente do que foi aquele outro lá. O Flamengo é favorito, e para mim vai ser surpresa se o Atlético Goianiense conseguiu empate. Para mim, o Flamengo é bem favorito contra o Atlético Mineiro. E outro detalhe, uma grande partida, um grande jogo, uma grande vitória do Flamengo vai dar uma empolgada muito maior aos jogadores. Também, como a derrota, vai botar o ânimo lá embaixo. Mas tem que arriscar, tem que ir para dentro. Então, Flamengo e Atlético Goianiense, Flamengo favorito. Aí na segunda-feira, temos Curitiba e Bahia. Curitiba com muitos jogadores com Covid, time muito talhado. O Bahia vindo de uma sequência boa de triunfos, querendo subir na tabela e subindo na tabela. O Bahia já está em 9º lugar com 25 pontos, o Curitiba tem 20. É uma oportunidade do Bahia empurrar mais do Curitiba e colocar um a menos naquela disputa ali. Quer dizer, o Curitiba não está na zona de rebaixamento não, desculpa, perdão. O Curitiba está fora da zona do rebaixamento. 15º lugar. O Bahia está com 25 a 5 pontos. Pode abrir, mas uma vitória do Curitiba dá um alívio ao Curitiba também em relação à parte de baixo da tabela. Jogo interessante. Apesar dos desfalques, é um jogo bem interessante. Porém, como a necessidade é muito grande do Curitiba de ganhar,
o Curitiba pode facilitar a forma como o Bahia joga do Mano Menezes. Estilingue, né? Então, um jogo muito parelho, o time do Bahia é melhor, mas um jogo muito parelho. Também não vejo com cara... Na verdade, esse jogo Curitiba-Bahia tem cara de empate, pelo estilo do Bahia. Pelo estilo do Bahia, tem cara de empate. Mas o Bahia pode surpreender. Pode surpreender. Mas é um jogo bem parelho. Mas o Bahia, eu vejo um pouco melhor o Bahia. O Bahia um pouco mais favorito. Mas é um jogo que tem cara de empate. Não sei porque eu estou sentindo com cara de empate. Mas tudo pode acontecer. Não tem surpresa. Mas a forma do jogo como o Curitiba vai ter que se comportar vai favorecer o Bahia. É por isso que eu coloco o Bahia com uma certa vantagem. E fechando a rodada, Botafogo e Bragantino. Dois times completamente desesperados. O Bragantino é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E o Botafogo, vou dar uma olhadinha aqui, é o primeiro time na zona do rebaixamento. Só que o Bragantino tem os 20 jogos, e o Botafogo tem um jogo a menos. Então é importante para o Bragantino ganhar. Porque ganhando, ele vai continuar na frente do Botafogo. Então é um jogo bem parelho, mas o mano de campo é do Botafogo, onde o Botafogo vai ter que sair, vai ter que agredir, vai ter que se arriscar. Tem a estreia do treinador, quer dizer, na verdade o treinador nem assume que ele vai ter que fazer uma cirurgia, o Ramon, o argentino, vai lá, mas a comissão técnica dele está lá, vai ter que mudar alguma coisa, um jogo bem parelho, provavelmente vai dar espaço para o Bragantino, um jogo bem parelho, onde esse jogo não tem cara de empate. Acredito que vai ter um vencedor, mas não vejo favorito nesse jogo. Então, meus amigos, essa foi a análise da rodada 21 do Brasileirão 2020. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!